Olá! No Justiça Legal de hoje, você vai conferir as notícias que foram destaque no Judiciário Catarinense. No quadro Entrevista, vamos rever o bate-papo com o saudoso desembargador Lédio Rosa de Andrade sobre desobediência civil. O quadro Isso é Legal desta semana vem em dose dupla. Temos uma reportagem sobre estabelecimentos pet-friendly de Florianópolis e outra a respeito de um curso de defesa pessoal destinado ao público LGBT. E a partir de agora você vai ver como foi o evento que contou com o apoio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em uma ação contra a violência doméstica. Arlene não gosta de relembrar, mas já testemunhou cenas de violência doméstica. O drama foi vivido dentro da própria família. As mulheres precisam usar o 180, precisam correr atrás, denunciar. Antes a gente não tinha nada para se pegar. Não tinha lei, não tinha delegacia da mulher, não tinha nada. E quando aconteceu na minha família, não tinha essa proteção que tem hoje. A Lei Maria da Penha, inspirada em uma mulher que sofreu esse tipo de agressão, é considerada um passo importante no combate à violência contra a mulher. Eu tenho visto, sim, uma melhora da lei, principalmente, por exemplo, recentemente, quando o agressor não cumprir a medida protetiva, a pena desse agressor vai ser aumentada, porque ele desobedeceu a uma ordem judicial, e isso é muito importante. A autora da lei esteve em Florianópolis, participando do lançamento da campanha Menos Ódio, Mais Amor, uma iniciativa da Associação Catarinense das Indústrias de Água Mineral para incentivar o Disque 180. Mais de 1 milhão de adesivos como esse estão sendo colados em garrafões de 20 litros d'água. Nosso produto é brilhante nesse aspecto, porque ele está em todos os lares. E se não alcançou todos os lares, ele vai alcançar as pessoas através da escola, do hospital, dos órgãos públicos, onde as pessoas circulam e normalmente tem uma bombona d'água aguardando lá para alguém servir. Tudo que vem ajudar, dar coragem para a mulher denunciar, para pessoas que estão no entorno e que sabem de mulheres que sofrem violência denunciar, é de extrema importância. Quase 40 mil processos referentes à Lei Maria da Penha tramitam no Judiciário Catarinense atualmente, segundo a coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça, Salete Sumariva. O TJ de Santa Catarina é um grande apoiador dessa causa. Hoje, a violência doméstica não é mais briga de marido e mulher, é uma epidemia de morte e o tribunal realmente tem abraçado essa questão como sendo de interesse de todos. A sociedade é corresponsável por tudo isso e todos devem abraçar a causa. A cada 4 minutos, o Disque Denúncia 180 recebe um relato de violência contra a mulher em todo o país. Só em 2018, a Central de Atendimento à Mulher recebeu quase 80 mil queixas. O efeito denúncia pode ser multiplicador. Tentar ajudar uma pessoa e evitar que aconteça o pior naquele momento. Eu acho que o medo hoje ainda prevalece. A ferramenta é ótima, mas o medo ainda oprime muitas pessoas. Muitos não denunciam, não adianta. Está rolando uma campanha em todo o estado de Santa Catarina que é contra a violência doméstica. E a campanha, que é essa aqui, ó, vai ter um adesivo nos garrafões de 20 litros, né, para incentivar o 180, o Disque Denúncia. O que você achou da campanha? Qual a tua opinião sobre uma ferramenta como essa? Essa é uma campanha muito inteligente, muito necessária também, né? Porque os garrafões de água estão em vários lugares, né? E são acessíveis visualmente, então compelindo as pessoas a ligar. Então, realmente incrível essa campanha, na minha opinião. Essa delegada de Florianópolis reforça a importância da vítima sair do anonimato. Projetos de parceria do Poder Judiciário Catarinense e da Polícia Civil são realizados para tentar diminuir as estatísticas. Nós lançamos o programa Polícia Civil por Ela, que tem 4 eixos estruturais básicos. Um, que é o grupo de mulheres, que a gente trabalha tanto essa questão da violência com grupos reflexivos de mulheres, como em ações de empoderamento da mulher, tanto no seu lado pessoal, como busca de acesso ao mercado de trabalho.
grupos reflexivos de homens, e aí os juízes de algumas comarcas eles têm encaminhado, né, os homens para participação de 10 encontros reflexivos. Tem um resultado fenomenal, porque o homem não volta a reincidir. Se uma mulher hoje denuncia, amanhã 2 estão denunciando. Revisão de acervo em vara da capital catarinense descobre livro de processos de 1879. A descoberta foi da primeira vara da família da comarca da capital durante um procedimento de organização e reformulação do acervo da unidade. O livro de registros de processos será restaurado pelo Museu do Judiciário para preservar esta peça histórica degradada ao longo dos anos. Ainda foram encontrados livros antigos, datados de até 1924, que também serão disponibilizados ao museu para análise. O trabalho de reformulação da primeira vara da família da comarca da capital foi dar baixa em 17 armários para otimizar o espaço da unidade. Dono de sinuca é condenado a pagar multa por permitir a entrada de menores de idade em estabelecimento em Maravilha, no oeste do estado. A decisão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi unânime. Os magistrados levaram em consideração o artigo 80 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O motivo foi a entrada de um menor de 18 anos no estabelecimento comercial. O proprietário foi multado em 3 salários mínimos, o equivalente a R$3.000. O réu alegou em sua defesa que foi a primeira vez que ocorreu o fato e que não havia condições de pagar a multa devido à atual crise do país. No entanto, o relator da matéria, desembargador Antônio Zoldan da Veiga, ressaltou que a multa foi aplicada justamente porque ocorreu pela primeira vez o ato infracional. No caso de reincidência, o estabelecimento pode ser fechado por 15 dias. Não é mais somente dentro de casa que os animais de estimação estão ganhando espaço. Estabelecimentos de Florianópolis perceberam que olhar com cuidado para cães e gatos pode ser mais uma forma de atrair clientes para os ambientes públicos. Veja mais sobre esse movimento agora no quadro Isso é Legal. Onde a Miriam e o marido vão, o Dioto vai também. Isso fez com que o casal buscasse por lugares em que ele também fosse bem-vindo. E essa opção tem se tornado cada vez mais comum na capital catarinense. Lugares que se tornaram conhecidos como pet friendly. Nós sempre procuramos locais onde eles possam estar junto conosco, justamente por fazerem parte da família, né? Quando nós descobrimos que aqui era permitido, tinha um local especialmente feito para eles, bom, passou a ser o nosso local preferido. Miriam conta que em outras épocas já chegaram a desistir de sair e até de viajar por falta de lugares que recebessem animais de estimação, o que aos poucos tem mudado. A primeira coisa que se procura é aceita animais, sejam bares, restaurantes, hotéis, em qualquer lugar. De um lado, os donos dos pets começaram a buscar opções de estabelecimentos com esse conceito. De outro, os espaços também começaram a se adaptar para receber os animais, como este café na Lagoa da Conceição. A gente criou o Espaço Pet e através desse espaço começou uma procura muito grande. Então a gente teve que expandir para toda a área externa do restaurante, né? Então ali a gente vai ter petisco para eles, vai ter água, vai ter caminhas caso também o cliente quiser ficar aqui dentro, né? Deixar o animalzinho lá fora, a gente tem toda essa opção para ele também. Os estabelecimentos estão se adaptando cada vez mais para receber os animais de estimação como o Dioto. Tem caminhas, tem guias, brinquedos, recipientes para água e até petiscos para os pets. Para quem decide permitir a entrada dos pets, a principal motivação é querer receber os animais. Mas os veterinários revelam que também são necessários alguns cuidados. Além da preocupação com estética, que é uma coisa que aumentou bastante, né, recentemente, a gente tem que pensar no básico, que é assim, a questão da convivência
né, de pessoas e outros animais, a questão do conforto daqueles animais que vão estar frequentando aquela área e a questão da segurança, no caso, tanto de confusão, talvez, de um animal se estranhar com o outro, ou a situação de que não dá para contar apenas de que as pessoas vão fazer o papel delas, né? Este shopping de Florianópolis começou a receber animais de estimação em 2016. De lá para cá, as adaptações foram constantes e a presença de bichinhos de estimação se tornou cada vez mais frequente. Iniciamos com um carrinho pet, pela demanda que os clientes nos trouxeram em caminhar e passear e curtir os momentos com a família e seus cachorrinhos. Inicialmente eles podiam trazer no colo. No ano passado, nós implantamos também o passeio no chão. Então os clientes podem trazer seus bichinhos que fazem parte da família para poder ter esses momentos de lazer aqui dentro do shopping, caminhando junto e passeando e se divertindo. Eu posso fazer as minhas compras descansada, a ideia do carrinho é ótimo, né? E além dos passeios, que as pessoas que estão passeando no shopping, elas se encantam também com os cachorrinhos. Então isso alegra a gente, né? E alegra as pessoas que estão passeando. Então isso é genial, né? E aos poucos, que bom que a nossa Jolie e outros cachorrinhos estão alcançando o seu espaço, né? Pouco a pouco. Algumas lojas também passaram a receber os pets. E mais, prepararam um cantinho especial para eles. Na verdade, eu decidi fazer o Pet Friendly aqui, além de eu gostar muito de animais, né? Eu percebi, fiz pesquisas e tal, dizia que mais de 40% dos brasileiros têm animais em casa, né? Então, também, além deles trazerem muito amor e muita alegria para essas pessoas, né? Eu resolvi trazer isso para dentro da loja. Além de ser um diferencial para a loja, é muito divertido também estar com eles aqui dentro, sabe? Então, as minhas clientes trazem sempre, eles têm o espaço deles ali e eles gostam, né? Normalmente também ficam brincando bastante, a gente se diverte bastante mesmo. As clientes aprovaram a iniciativa. Eu acho um super diferencial, assim, porque hoje em dia os pets eles fazem parte da nossa família como se realmente fossem um filho, uma filha. Essa daqui é a minha filha, a Penélope, né? E todo lugar que eu vou ela vai junto, então para mim é sensacional poder levar ela em lojas, restaurantes, enfim, todo lugar que receba esse público, né? Com os lugares se adaptando para receber e os donos dos animais seguindo as orientações, todos podem aproveitar os benefícios dessa convivência. Ensinar estratégias de sobrevivência em situações de violência. Esse é o objetivo do curso de defesa pessoal para o público LGBT, realizado aqui na capital catarinense. Veja mais sobre o assunto no quadro Isso é Legal. Eu estava no banheiro com uma amiga minha, a gente tinha saído de um movimento aqui no centro. E quando eu estava dentro do banheiro com ela, assim, a gente cada um na sua cabine e tal. Por algum motivo, alguma moça lá no banheiro saiu revoltada e disse pro segurança que tinha um homem dentro do banheiro. E aí, nisso, esse segurança, tipo, já chamou mais dois e vieram, tipo, com super agressão, assim, sabe? Chutando a porta do banheiro, loucos, assim, pra me pegar, pra me bater. E aí, tipo, pra me tirar do banheiro, né? Tipo, como homem. E não respeitar, tipo, toda essa coisa que eu estou criando pra mim, que já vem comigo desde quando eu cresci, desde quando eu nasci. O episódio é recente e serviu de alerta para Johnny, que está em processo de transformação há 8 meses. O Rogério, homem trans, se assumiu há mais tempo. E o que os dois têm em comum? Além do desejo de serem aceitos em uma sociedade preconceituosa? Saber se defender de uma possível agressão física. Por isso, participaram de um curso de autodefesa para o público LGBT. Se prevenir, né? É bom sempre ter um plano B, porque
numa pessoa numa situação social como a minha, assim, de ser encarado, de ser estigmatizado, é muito bom se prevenir, saber o que fazer. Até hoje, graças a Deus, eu nunca tive rolo com ninguém, mas cada dia tá pior. Eu tenho muitos amigos que sofrem, né, em balada, saída de balada, assalto, e eu quero me prevenir, quero cuidar da minha segurança, quero viver, eu quero ser feliz, entendeu? Tipo, eu quero ter vida. O curso, que tem duração de 6 encontros, é promovido em Florianópolis, na Associação em Defesa dos Direitos Humanos com enfoque na sexualidade, uma organização não governamental que atua no sentido da garantia dos direitos, da promoção de saúde e da discussão no campo dos direitos humanos e das políticas, travestis, transexuais, lésbicas, gays e bissexuais. O grande interesse do projeto: mostrar que aqui ninguém está sozinho. Eu digo sempre que a defesa pessoal ela é um escudo, nunca uma espada, certo? Em vários momentos, através desse treinamento, a estratégia te diz como é que você se porta na rua, não em termos de pressão social, mas como você entra num determinado local, o que você deve olhar, saídas, quem são as pessoas que talvez possam te agredir, quais são as pessoas, nunca baixar a cabeça, sempre manter o olho no olho, sem parecer orgulhoso demais, né? Mas também não ser muito passivo. O agressor, ele tem essa tendência de atacar quem ele sente que é muito mais fraco. A Carla é heterossexual e, apesar do biotipo, tem uma força incrível e adorou participar das aulas. Descobri essa força aqui na aula essa semana, nem sabia que eu tinha, não me considero uma pessoa violenta nem agressiva. Foi uma revelação para mim também. Mas na verdade você veio em busca de uma autodefesa, né? É isso? Bem, eu vim aprender o básico da defesa pessoal. Ultimamente anda perigoso demais andar na rua sozinha, desacompanhada, e eu gosto de sair, de me divertir, e eu sinto que é necessário no mundo de hoje em dia. O Matheus é gay, voluntário da ONG, e também curtiu muito os ensinamentos. Com essa oportunidade de aprender a se defender, não que eu vou ser o Bruce Lee, vou sair me defendendo de todo mundo, imune a tudo, mas uma base, algo para me preparar de como me defender melhor, sobreviver a uma agressão, eu acho que é muito importante, sabe, para todo mundo até. De acordo com os organizadores, o objetivo aqui não é incentivar a violência, até porque o curso não visa o uso da força, e sim evitar situações de perigo. Hoje eu já tenho mais ou menos uma base, uma noção do que eu devo fazer, como eu devo fazer, entendeu? Se devo ou não devo, tem ver, analisar o movimento, porque às vezes na hora a gente só se apavora. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é manter a tranquilidade, porque uma vítima apavorada é uma vítima morta. Então é uma coisa que eu aprendi assim e já é importante, entendeu? Pra mim já foi, ouvir isso pra mim, é verdade. Não dá pra gente querer bancar o herói, ou, né? A gente só tem que tentar evitar. Mas também se chegar ao ponto máximo, que é esse lance da agressão física, eu tenho que saber me defender. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, vamos homenagear o saudoso desembargador Lédio Rosa de Andrade, reprisando o bate-papo com o magistrado que foi ao ar no ano passado sobre desobediência civil. É logo depois do intervalo, a gente volta já já. No quadro Entrevista de hoje, nós vamos conversar com o desembargador Lédio Rosa de Andrade. E o nosso assunto é desobediência civil e direito constitucional. Desembargador, muito obrigado por nos receber aqui. Prazer é meu, sempre é satisfação participar desse programa tão importante para a vida jurídica catarinense brasileira.
Desembargador, vamos entrar no tema então. O que é a desobediência civil? Vamos conceituar isso. Bom, a desobediência civil é um tema filosófico, jurídico, que remonta à filosofia pré-socrática, pré-clássica. Acho que o tema, pela primeira vez, ela foi abordado na obra de Sófocles, Antígona, quando o cidadão se rebela contra o Estado injusto. O que é desobediência civil? É exatamente o dilema de como reagir o cidadão comum quando o Estado é injusto. Porque nós temos 3 formas de reagir. Uma é a passividade, aceitar a injustiça do Estado e se submeter à tirania. A outra forma é a revolução, é você, de forma violenta, atacar o Estado através de armas, através da força, e combater na guerra contra um Estado injusto. E a desobediência civil é o meio termo. É quando você, diante de uma lei injusta, diante de um Estado injusto, você não aceita a lei do Estado, entretanto, sem o uso da violência. Você simplesmente desobedece. Pois é, desembargador, mas há uma fundamentação dentro da nossa Constituição sobre a desobediência civil? Esse é um paradoxo de toda a filosofia em todos os tempos, né? Porque a filosofia, se você for fazer uma análise da história da filosofia, você vai ver que sempre há posturas dos filósofos de como se deve o cidadão reagir diante do poder. Uns dizem que você tem que obedecer e nunca pode reagir, e outros dizem que você sim, quando determinados limites o Estado ultrapassa, você pode reagir contra o poder instituído. O grande problema jurídico é que a própria lei, ela não pode legislar quando você pode desobedecer a lei. Por quê? Porque a desobediência civil é exatamente você desobedecer uma lei em vigor porque ela é injusta. Então, a lei não pode prever a própria desobediência a ela. Então, não há um fundamento jurídico, digamos assim, que permita ao cidadão desobedecer a lei. É uma questão filosófica, política. Ela pode ser criminalizada, ou seja, ela pode ser encarada como um crime? Em que circunstâncias isso acontece dentro da Constituição? Depende ao que você está desobedecendo. Por exemplo, existem desobedientes civis que não pagam imposto, porque acham que o Estado, através dos impostos, está agredindo os seus direitos. Isso leva aos crimes tributários. Há, por exemplo, um caso recente de desobediência civil no tocante a não fazer o serviço militar. Isso é muito comum na Espanha, quando eu morei lá fazendo meu doutorado, os jovens pacifistas, absolutamente contra a guerra, se negavam a participar e a ingressar no momento que tinham que ir ao exército. Bom, isso tem penalidades previstas na lei. No caso da Espanha, o governo permitiu uma alteração legislativa para que as pessoas que não queriam servir o exército prestassem serviço à comunidade. Aí você tinha os desobedientes civis normais, que aceitavam e prestavam os serviços à coletividade, e havia os desobedientes civis radicais. Diziam, não, eu não vou prestar um serviço à comunidade, porque isso também é uma pena, e eu não aceito a lei primária que me obriga a ser violento, me obriga a usar arma, porque eu sou contra usar arma. E eles não faziam o serviço comunitário e acabava sendo detido. Só que começou a levar uma quantidade enorme de jovens espanhóis à prisão e criou problemas graves para o governo. Então, a desobediência civil é exatamente isso. É uma arma pacífica de você se postar contra um Estado injusto. Bem, vamos falar então de quem deva ter sensibilidade para entender essa desobediência civil e propor uma reforma na Constituição. Como é que isso acontece? Em princípio, a sensibilidade deveria vir do poder instituído. Em princípio. Só que o poder instituído, que é feito por seres humanos, com ganância, com todos os defeitos do ser humano, nem sempre tem essa sensibilidade e muitas vezes, eu diria, na grande maioria das vezes na história da humanidade, o poder instituído acaba trilhando os caminhos da injustiça, da opressão e da violência. Muito bem, quando isso ocorre, aí reverte a posição e a sensibilidade vem da população civil, por isso que é o nome, desobediência civil, das pessoas na condição de cidadã, a condição civil. Por que é uma desobediência civil? Porque
exatamente o cidadão nesta qualidade de ser humano, de membro de uma sociedade, que ele se depara coletivamente com uma estrutura jurídica de absoluta injustiça, de absoluta opressão, e se nega a obedecer esta condição. Vejamos, por exemplo, uma atitude de tirania em que um Estado determina aos seus jovens que entrem no exército para massacrar um país vizinho indefeso e sem armas suficientes para se defender. É uma questão de massacre, é uma questão de genocídio, como tem sido feito na Europa, de destruição dos curdos e de outras etnias menores. Bom, diante dessa injustiça, você pode restrição. Não, eu não vou fazer isso. Eu sou contra isso. Como muitos jovens norte-americanos, por exemplo, se negaram a ir à guerra do Vietnã porque viram que era uma guerra que não tinha nenhuma justificativa, era uma verdadeira barbaridade. Então, esse é o fundo filosófico, né, político-filosófico. É permitir ao cidadão que reaja quando o Estado perde a sua função de controlador social para fazer o bem coletivo e passa a ser um tirano, passa a ser um opressor. Desembargador, no passado nós já vimos, e se fala até hoje, do estado de exceção. Nós estamos hoje, presentemente, no estado de exceção ou no estado de direito? O Brasil hoje vive um misto. Primeiro que o Brasil, lamentavelmente, não tem uma tradição política de luta democrática, né? Nem de desobediência civil, nós não temos essa tradição, e menos ainda de luta democrática. E o Brasil hoje, lamentavelmente, está vivendo um misto. Eu lutei contra a ditadura militar e quando aquilo acabou, eu achei que o Brasil tinha voltado aos trilhos do Estado Democrático de Direito e que não sairia mais dele. E hoje, depois de 30 anos, eu vejo que, lamentavelmente, não é bem assim. Hoje nós temos a volta de uma parte do Estado ainda minoritária, que está destruindo as bases da democracia, do Estado Democrático de Direito, e que está trilhando o Estado da tirania, o Estado do desrespeito, o Estado opressivo. E isso vem, lamentavelmente, de uma parte do Judiciário, uma parte do Ministério Público, uma parte da polícia, né? E na política você já vê, né, propostas de pessoas defendendo massacres, metralhar favela, atitudes não democráticas que está chegando já à via eleitoral e que, lamentavelmente, as pesquisas estão demonstrando uma alta aceitabilidade, né, quando o povo deveria rechaçar violentamente esse tipo de propostas antidemocráticas, né, por toda essa catástrofe ético-política que nós estamos passando no Brasil. A população acaba se enganando e aceitando essas propostas absurdas. Então, eu diria que o Brasil hoje, lamentavelmente, está vivendo um momento de crise entre um Estado democrático de direito fraco e a ascensão de um fascismo cada vez mais forte. E as forças democráticas precisam reagir para parar isso, porque levará o Brasil a uma nova hecatombe, a uma nova catástrofe social-política. Desembargador, a última pergunta. A desobediência civil, ela tem proximidades, ela tem diferenças entre a anarquia e o vandalismo? Sim, diferenças fundamentais. Porque o vandalismo é a violência desenfreada sem um objetivo muito claro. O anarquismo, digamos, é uma falta de regras, uma destruição total da ideia de poder e de hierarquia. A desobediência civil é uma forma organizada da sociedade civil, não só organizada, mas organizada não violenta, porque a desobediência civil não admite a violência física, e que tem como fim, que tem como escopo, que tem como objetivo exatamente que a sociedade civil, de forma organizada e pacífica, reaja contra a tirania do Estado. Desembargador Lédio, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer. Eu que agradeço. O Justiça Legal fica por aqui, nós voltamos na próxima semana. Até lá.